Neste vídeo eu quero conversar com você que tem perda de audição e já deveria estar usando o aparelho de amplificação sonora, porém, devido a uma série de preconceitos que você tem e que vamos abordar aqui, eles ainda não estão aí no seu ouvido. Aproveita e já encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa de alguns esclarecimentos sobre esse assunto. Primeira coisa que é importante falar aqui é que a maioria das perdas de audição que diagnosticamos são do tipo neurosensorial, ou seja, ela ocorre por lesão de estruturas dentro da orelha interna, seja na cóclea ou no nervo responsável pela audição. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de perda auditiva. Esse tipo de perda, a neurosensorial, pode ocorrer devido à exposição a ruído, à idade, por uma predisposição genética, por alguma infecção no ouvido que deixou sequelas ou até mesmo não ter uma causa estabelecida. Mas o que eu preciso que você saiba é que nesse tipo de perda não é possível reversão na maioria dos casos, ou seja, devolver uma função auditiva normal ao paciente. E por isso, a forma que temos de corrigir a perda auditiva é justamente com o uso do aparelho. O aparelho auditivo não altera a sua função auditiva, não recupera ela. Ele tem a função de amplificar as frequências de sons que você já não ouve tão bem. Agora, vamos aos principais argumentos que os pacientes usam para não utilizarem o aparelho auditivo. Primeiro, doutora, eu tenho perda de audição, mas eu ouço bem, não tenho nenhuma dificuldade. Aqui eu quero falar principalmente com paciente que tem perda auditiva pela idade. Entenda, esse tipo de perda auditiva vai se instalando de uma maneira muito lenta e por isso você, paciente, vai se adaptando a essa condição e acha que está normal, mas não está. É o parâmetro auditivo do paciente que já está habituado com a perda e não percebe que tem sons do ambiente que ele já não consegue identificar. Ele provavelmente só vai perceber que já tinha alguns sons que ele não estava ouvindo quando colocar o aparelho e corrigir a audição. Além disso, estudos já nos mostram que pacientes idosos com perda auditiva e sem uso de aparelho têm maior chance de desenvolver algumas dificuldades cognitivas e maior risco de evoluir com demência. Segundo argumento que os pacientes costumam utilizar: doutora, a minha perda auditiva não é grave, eu não estou surdo assim para usar aparelho. A maior parte dos pacientes entendem que para usar o aparelho precisa estar completamente surdo, sem ouvir nada, e isso não é verdade. Preciso que você entenda o aparelho auditivo como o óculos que você usa. Se você tiver um determinado grau nos olhos, mesmo que não seja tão grande, já será indicado o uso dos óculos para correção. Não adianta o paciente querer colocar óculos quando está cego, porque os óculos dependem de uma visão íntegra para funcionar. Assim é o aparelho auditivo. Não adianta eu colocar aparelho quando o paciente estiver surdo, porque nós precisamos de alguma função auditiva para que o aparelho só venha auxiliar, otimizar a sua audição. Além disso, quanto maior a perda auditiva sem correção, maior é o tempo que o seu ouvido e o seu cérebro ficam sem receber som de uma maneira adequada. E por isso, quando colocamos o aparelho no paciente que já tem uma perda severa por anos, ele acha que o som está muito alto e aí é muito mais difícil essa adaptação. Entenda, nosso ouvido foi feito para receber som de maneira adequada e a privação do som pode levar a uma série de alterações na via auditiva. Então, mesmo que você não tenha uma perda tão avançada, faça um teste com o aparelho auditivo. Terceiro argumento: doutora, como assim todos verão que eu estou usando o aparelho auditivo? Essa é uma preocupação frequente dos pacientes, a questão estética, o tamanho do aparelho auditivo. As pessoas vão achar que eu estou surdo, doutora, entre outros relatos. Gente, algumas verdades sobre esse tema. Primeiro, que os aparelhos que são disponibilizados hoje são muito menores e discretos.
não aparecem nem em mulheres devido ao cabelo tampando a orelha e mesmo nos homens, porque eles ficam assentados atrás do ouvido, como vocês podem ver aqui na tela. Então, se uma pessoa estiver conversando com você de frente, não vai ser possível enxergar que você está de aparelho. Segundo, mais importante do que a estética é você cuidar da sua saúde auditiva e conseguir entender o que as pessoas estão falando. E terceiro, perda auditiva não acontece somente em pacientes idosos, acomete todas as idades. Então vamos parar com essa ideia estigmatizada de que porque a pessoa está usando aparelho é porque ela está ficando velha. E para finalizar, hoje, grande parte das lojas que vendem, trabalham com aparelhos auditivos, permitem que você faça um teste com o aparelho, ou seja, que você vá para casa com ele, fique alguns dias com ele no seu ouvido, sem necessariamente adquirir o aparelho naquele primeiro momento. Então, se seu médico já disse que você tem indicação de usar, mesmo que você tenha resistência a essa ideia, vá até uma loja, veja os aparelhos que são indicados no seu caso, veja os tamanhos, coloque no seu ouvido, perceba se com ele a sua audição não fica diferente, porque dessa forma você poderá decidir com maior entendimento neste assunto. Até a próxima!